Tava pensando em levar isso aqui, ó. Se eu vir aqui. Mais 80 conto. Eu acho que eu não dei na minha mãe não, pra levar esse ovo não. Vou ver se eu acho outro aí, 60, né? Vem com um negocinho de criança pra tapiar. Olha esse que eu achei, do Kit Kat. Mas eu não tô vadia não, dá 100 reais nenhum ovo. Eu não tô gastando dinheiro nem pra arrumar meu cabelo. Vocês acham que eu vou estar gastando com ovo? Olha que lindo esse coelhinho, apenas 17 reais. Quem tem coragem de dar? Porque eu não tenho. Tô vendo que vai ser o jeito de eu apelar pra esses ovinhos daqui, pequenininho. Nossa, 29 reais. Não, deixa ele aí. Esse ano eu tô vendo que eu não vou levar novo de Páscoa pro meu filho. Achei um top dos tops, 10 reais. E vai ser esse mesmo que eu vou levar, viu, gente? Daqui uns dias o povo vai estar dando de ovo de Páscoa para esses bombons. E até esses bombons, que era 40 centavos, agora já tá de R$1. É isso que dá, gente, nascer pobre. Sai passando pelos ovos.